Então, acho que seria bom começar. Você pode falar um pouco sobre o que você faz exatamente Tá, na área da. da inteligência artificial. É, Tá, bom, eu trabalho, bom, você sabe, eu dou aula, eu sou professor voluntário na Escola de Engenharia da Universidade Federal em Itajubá, e o meu trabalho é aplicar modelos de inteligência artificial a pequenos dispositivos. Por exemplo, pegar um dispositivo como esse aqui, tá? Isso aqui é um microcontrolador, né? Um microcontrolador pequenininho, que tem câmera, microfone, sistema inercial, acelerômetro, giroscópio. Então eu consigo desenvolver um modelo de inteligência artificial, colocar dentro desse dispositivo, e aí, por exemplo, classificar imagens, detectar objetos, separar som, etc. Então, quer dizer, eu tenho um monte de coisas que eu faço. Então, o trabalho é pegar modelos grandes, desenvolver metodologia para enxugar ele, diminuir e colocar. Isso é uma coisa importante que eu vou comentar um pouquinho depois. Mas, então, esse é o meu trabalho. Dou aula disso, faço projetos nisso, faço parte de um grupo que se chama TinyML4D, TinyML, ou ML de Machine Learning, aprendizado de máquina, que é uma parte da inteligência artificial, que é o que a gente usa aqui. Eu tenho um grupo que se chama TinyML4D. E, na verdade, o que é? Esse 4D é para países em desenvolvimento. Então, a gente faz um trabalho onde foi iniciado pela Universidade de Harvard, junto com o pessoal do Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, na Itália, ligado à Unesco. Então a gente tem um grupo de professores e pesquisadores de várias partes do mundo, onde o nosso trabalho é estudar, desenvolver essas tecnologias e trazer isso para os países em desenvolvimento. América Latina, África e Ásia. Então a gente consegue apoio das universidades dos países em desenvolvimento para trazer essa tecnologia para a gente, nos países aqui do sul global. Esse é o trabalho desse grupo. Eu sou co-chair desse grupo. Eu represento a América Latina e fico junto com o pessoal lá de Harvard e da Europa. Bom, mas vamos assim, legal. Quando a gente fala em inteligência artificial, a primeira coisa que vem, Miguel, o que é inteligência artificial? Né? Por que a gente fala tanto em inteligência artificial hoje em dia? Né? Primeiro é o seguinte, a inteligência artificial é algo que, sei lá, vem desenvolvendo desde lá dos anos 50, a gente começou com muito desenvolvimento. O foco sempre foi muito mais matemático. Então o pessoal começou a estudar algoritmos matemáticos, né, que tentavam, vamos dizer assim, emular ações humanas. Né? Então, no fundo, quando a gente fala em inteligência artificial, o que a gente ouve, o pessoal fala inteligência artificial. Nós estamos falando de uma parte desse estudo, que se chama Machine Learning, o aprendizado de máquina, é onde o uso de algoritmos me faz com que eu, a partir de um conjunto de dados, eu tire conhecimento desses dados. Por exemplo, o modelo mais simples de inteligência artificial, que você pode dizer, entre aspas, inteligência artificial, é regressão. Então, imagina que você tem aqui, né, um monte de pontos, né, eu te dou um monte de dados que eu fui medindo. Eu venho aqui, vou te falar, Miguel, eu tenho aqui, por exemplo, vou medir a temperatura. E aí, esses pontos todos, né, se você plotar isso, vai dar uma espécie de uma reta. Eu te dei 20 pontos, você viu ali aqueles pontos, vamos supor que era uma distribuição linear, né? Mas e se eu te perguntar, então qual que é a hora do dia e que, por exemplo, eu não tinha aquela medida. Você vai num gráfico, por exemplo, você extrapola esses pontos e consegue dizer o que você está. Isso é machine learning. Eu usei um algoritmo, né? Fiz uma regressão e eu consigo prever pontos ou prever resultados que eu não tinha medido de uma maneira geral. Né? Então, desde coisas simples assim. Agora, então, na academia e nas indústrias, o pessoal veio desenvolvendo. Essa inteligência artificial passou por muitos buracos ou por épocas onde não se conseguia evoluir, eles diziam que era o inverno da inteligência artificial. Então, ela começou em 50, o pessoal, nos anos 50, 60, teve um certo boom, né? Da inteligência artificial, depois ela meio morreu, né? E veio pior. Até que em 2012 houve uma mudança drástica. Existia uma espécie de no começo da década de 10, né, de 2010, uma espécie de um concurso onde o pessoal tinha existe um conjunto de dados muito grande que chama ImageNet, com centenas de milhares de imagens, então, com 1000 classes diferentes. O que é a classe? Um gato, um cachorro, um cavalo, um carro, na verdade, várias raças de cachorro. Então, o pessoal juntou um conjunto de centenas de milhares de imagens, que você tinha 1000 classes diferentes, certo? Então, e aí, qual que era o que todo mundo buscava nessa corrida? Né? Eu desenvolver um modelo matemático, que eu chegasse aqui, pegasse uma coisa qualquer, sei lá, pegasse treinasse o modelo, entrasse com uma foto de um gato e ele dizia, isso é um gato. E com um cachorro, isso é um cachorro. Eu conseguiria classificar imagens que eu não conheci, que ele nunca conheceu, imagens novas, a gente chama isso tecnicamente de inferência, né? E esse modelo matemático conseguia dizer o que era aquilo. Então o pessoal desenvolvia, batalhava. E nesse começo desse século XXI, toda a pesquisa estava muito voltada para um tipo especial de algoritmo que, no seu início, foi, de uma certa maneira, baseado nos neurônios da gente. Então, como é que o neurônio funciona? Então, relativamente não é complicado. Né? E ele foi baseado nisso, então um se ligava no outro e tal, e o pessoal começou a fazer redes neurais, né, matematicamente falando, que é somas e multiplicações, mais umas equaçãozinhas não lineares lá e tal. Uma coisinha, não é complicado matematicamente, mas quando você põe todos juntos, você pega milhares desses negócios juntos, esses nozinhos aí, e eles conseguiam identificar uma imagem, conseguiam classificar. Então, começou a primeira tentativa foi, por exemplo, tentar classificar números escritos à mão. Então, o cara escrevia 1, 2, 3, e aí tirava uma imagem e eu conseguia saber, é 1, é o 2, é o 3. Então, veio por aí. Em 2012, o pessoal sacou, vamos dizer assim, aplicou na prática. Bom, tá legal. Se esses modelos matemáticos eram baseados nos neurônios,
Então, por que não evoluir isso e, de repente, baseado até no como é que o olho do ser humano funciona, eles pensaram, então, numa maneira de melhorar esse modelo matemático usando um outro tipo de arquitetura que chamava convolução, que é mais ou menos como funciona o olho. E, na verdade, a gente observa detalhes. Você aprendeu o que é um cachorro, quando você olha um cachorro, você não fica olhando e analisando cada detalhe. Não, você bateu o olho, tem 4 patas, tem rabo, aquele tipo de focinho. O teu cérebro pega detalhes específicos do cachorro e fala, isso é um cachorro, né? Então, isso daí, existe um equivalente matemático, que chama convolução, e o pessoal aplicou isso. Isso na parte da arquitetura, né, da parte matemática, ou do software, se você quiser. Só que aí também, em termos de hardware, o pessoal que naquele momento, tudo isso era rodado em computadores com grandes CPUs, o pessoal percebeu que, peraí, quando eu pego uma imagem nada mais é do que um conjunto de pixels. Isso é como se fosse uma matriz, né? E, puxa vida, pera um pouquinho. Então, quando eu tenho uma estação gráfica, por exemplo, já tinha se desenvolvido, o pessoal que trabalhava com 3D e tal, existiam umas placas gráficas, que você deve ter, o pessoal que mexe com jogos, as GPUs, são as GPUs, né? São unidades gráficas, e super especializadas em quê? Graficar uma imagem. Basicamente, o que ela faz? Ela faz contas muito simples, que é somas, multiplicações, mas muito rápida e em paralelo. Então, o pessoal viu que eu conseguia pegar essas GPUs e usar elas para fazer os cálculos que eu precisava nas redes neurais. Então, os novos modelos matemáticos, mais isso, deu um avanço. Então, em 2012, se criou um modelo chamado AlexNet, e os caras conseguiram, assim, você pensar, com 70% de accuracy, né, de certeza, vamos dizer assim, eu pegar, mostrar uma foto de um gato para esse modelo, ele dizia, é um gato, com 70% só. Mas você fala, pô, mas com 1000 imagens, quer dizer, eu tenho a probabilidade de 1 em 1000, eu consigo fazer 70%, pô, bacana, né? E uma máquina, quer dizer, bateu, né, consegue olhar. Isso em 70%. Só que aí isso foi devagarinho, começou a evoluir nessa área, então imagem era um foco muito, muito forte nessa área de inteligência artificial. Aí lá por volta com um grande desenvolvimento dos celulares, por volta de 2017, por exemplo, a Google lançou um modelo mais sofisticado, chamava MobileNet, que conseguia pegar esses modelos e deixar eles pequenininhos, ou menores, e podia rodar num telefone. Então a gente começou a ver muito, de repente, máquina fotográfica que reconhecia rosto, né? Um monte de aplicações com essa classificação de imagens. Isso veio desenvolvendo, né? Então, cada vez modelos menores e mais sofisticados, 80%, 90% de certeza. Então. Em paralelo, eu comecei a fazer isso para som, comecei a usar para dados tabulares, que a gente fala, né? de outros sensores, tal. E em paralelo tinha, então, e mais recentemente, nos últimos anos, se começou muito a desenvolver modelos que também trabalhavam com palavras, né? Eram modelos que, se o modelo de imagem, o que eu faço, por exemplo, o modelo mais simples, eu classifico, né, entre uma imagem, consigo dizer que é a imagem do que é, se começou a desenvolver modelos que, quando eu ia escrevendo uma frase, ele começava a tentar entender qual que seria a palavra que vinha seguinte. E isso, quando a gente fala, eu tenho que botar muitos dados para esses caras entenderem. Então, essa meio foi a evolução. Então, vamos parar há 2 anos atrás, mais ou menos. O que é, então, a inteligência artificial? São um conjunto de vários modelos matemáticos em que eu faço trabalhos bem específicos. Então, a ficção científica sempre fala, ela tenta chegar no que a gente chama de inteligência artificial geral, algo que vai simular a inteligência humana em toda a sua capacidade. Mas, na verdade, o que tem na prática são vários pequenos ou vários modelos muito específicos. Há um modelo de classificar imagem, há um modelo de classificar som, há um modelo de detectar, por exemplo, se o cartão de crédito está fraudado, há modelos que trabalham com os dados e vê, por exemplo, te dá... por exemplo, quando você vai pegar um filme no Netflix e falar, Miguel assistiu o filme A, B e C, então eu vou sugerir o filme D para ele, clusterizar clientes. E aí, quer dizer, tem várias áreas que usam modelos de inteligência artificial, que na verdade é um subconjunto dela, que é o aprendizado de máquina, ou machine learning, para fazer tarefas específicas. Legal. E um desses era essa parte de linguagem, né? Só que o pessoal, isso foi desenvolvendo, eles começaram a desenvolver modelos mais sofisticados para trabalhar com linguagem, né? Começaram a ver uns modelos usando uma tecnologia chamada Transformer, que conseguia realmente fazer com uma grande predição o que era o próximo. Então o pessoal começou a criar modelos que, puxa vida, conseguia gerar texto, modelos que conseguia fazer resumo de texto, né? Modelos, e a coisa foi evoluindo de tal maneira que ele começou, modelos que eu consigo, de repente, dar uma imagem, eu consigo interpretar, não só classificar a imagem, mas interpretar a imagem e gerar um texto a partir daquela imagem. Isso foi evoluindo, e cada vez mais, modelos maiores, mais sofisticados, com mais dados, quer dizer, entrando com mais dados, e computadores maiores, até que, vamos dizer assim, houve uma espécie de um boom, há um ano atrás, vamos dizer assim, com o aparecimento de grandes modelos, que se chamam modelos LLM, Large Language Models, que esses caras, de repente o pessoal começou a ver que mais do que somente, vamos dizer assim, ajudar na interpretação de um texto, ele conseguia gerar coisas novas, né? E aí começou a falar, puxa, vamos aplicar isso para uma aplicação desses modelos, por exemplo, para chatbots. Então apareceu, por exemplo, um tipo ChatGPT da vida. Você consegue fazer perguntas, ele consegue te responder. E aí o pessoal foi vendo e falou, puxa vida, se eu consigo fazer pergunta, ele consegue me responder, será que ele não consegue, por exemplo, escrever um programa de computador? Então, aí o pessoal começou a testar e porque ele foi alimentado com tanto que ele conseguia entender. Eu pedia para ele, me faz um programa, um código em Python para mim fazer um gráfico. Ele vai lá e gera a linguagem do gráfico, né? Então, não é que a coisa começou até a crescer muito mais do que se esperava. Então, esse é o que nós estamos hoje, né? Você tem grandes modelos, em geral, esses que estão os mais adiantados,
em grandes empresas, né? E, vamos dizer assim, e que começou a ter, que começou só com palavras, e aí ele começou a entrar num mundo onde eu conseguia também gerar imagem, ou da imagem gerar palavra, isso com som. Eu comecei a misturar toda essa multimídia dentro desses grandes modelos, né? Isso acabou indo para uma vertente que somente grandes empresas, com grandes máquinas, com grande dinheiro envolvido, conseguem rodar esses modelos. Então a gente passou a ser usuário disso, né? Você conseguia fazer só a inferência, você conseguia ir lá, levar a tua pergunta lá para esse modelo que fica na nuvem e ele te responder. Bom, isso também gerou muita discussão hoje em dia, tem muita gente contra isso. Primeiro que, desde que a coisa se iniciou, desde que essa corrida por inteligência artificial começou, a gente que mexe com isso, tudo que a gente faz, de uma maneira geral, você põe aberto na rede. Todo mundo que faz, abre o que faz, e você aprende, aprende com o outro. Eu falei, né, que para você crescer, você tem que subir nas costas do gigante, como, né, como Isaac Newton dizia. Então, quer dizer, eu vou pegar o que uma coisa que uma pessoa fez, aí eu vou melhorar. Só que, de repente, a OpenAI fechou isso. Aí a Microsoft foi lá, botou dinheiro pra caramba, e também ficou de uma maneira meio fechada. Aí empresas concorrentes, que estão um pouco de fora, como a Meta, por exemplo, que é da Facebook, falou, não, eu não vou fazer isso, eu vou deixar aberto. E hoje você tem o Llama deles, que não é tão sofisticado quanto um GPT da vida, que é da OpenAI, o Llama que é da Meta, mas ele começa, como ele é aberto, você tem universidades do mundo inteiro, gente pesquisando, ele já começa a ficar modelos que funcionam e são abertos. E aí, porque eu comecei a falar no início da minha área, que era pegar modelos mais simples, aqueles de 10 anos atrás, de classificar imagem, classificar som e colocar uma coisinha dessa, o pessoal falou, puxa vida, se eu pego modelos que eram sofisticados de classificação de imagem, que lá em 2015, 2012, 15, 17, eu precisava de computadores grandes e hoje eu consigo pôr um negocinho desse, enfiar aqui dentro, será que eu não posso usar a mesma filosofia e pegar esses modelos grandes que eu tenho, que rodam nesses computadores, e trazer, não digo para isso hoje, mas trazer para um celular ou para o meu PC? E é isso que eles estão fazendo, aplicando as mesmas técnicas que usavam aqui, que chama quantização, por exemplo, que é pegar números sofisticados, dentro da área de computação, os números, em geral, você tem pontos flutuantes, né? Número, qual é o número? O número é 3,1415, um pi. Isso daí você escreve ele com cada dígito com 32 bits de dados, né? Só que aí o pessoal começou a reduzir. Eu quando escrevo aqui, eu reduzo para 8 bits, né? Um número inteiro de 8 bits. Eu perco um pouquinho de qualidade, vamos dizer assim, mas funciona. O pessoal hoje está reduzindo esses grandes modelos a 4 bits, por exemplo, e tem que ter pesquisa aí até 1 bit, vira binário. Com isso, a ideia é reduzir os modelos para poder ser armazenado em máquinas pequenas e rodados em máquinas com CPU. Porque também tem um detalhe, que no mundo que a gente está sofrendo hoje com toda essa movimentação climática, Miguel, quando você faz uma pesquisa num chat GPT da vida, cada pergunta que você faz, você não tem ideia da quantidade de litros de água que você está gastando para refrigerar essas máquinas, porque elas usam uma quantidade de energia tremenda. São computadores, são um quarteirão de computadores, uma coisa muito grande. E quando você distribui isso, você vai precisar de muito menos energia também. Então, a corrida é interessante, né? Então é isso, quer dizer, esse é o mundo que a gente está vendo hoje, um pouco técnico, histórico, aí para te dar esse contexto. Não sei se foi complicado. Não deu para entender? Não, sim, deu. Mas sobre regulamentação, o que você acha? Você acha que está pronto para... Não, eu acho que vai. Não, tem que ter regulamentação, não tem dúvida. Como tudo, indo até para um lado mais básico. Você vai na internet hoje, você vê hoje na mídia social, de uma maneira geral, a gente vê essa confusão, né, do que é liberdade, né, do que é liberdade. Todo mundo acha que você tem que deixar tudo aberto, porque tudo é liberdade. Não é verdade, porque você tira a liberdade do outro. Quer dizer, a liberdade então, cuidado com isso. Então, as pessoas têm que ser livres, mas você tem que ter uma certa regulação, né? Da mesma maneira que existe essa regulação no mundo que hoje tem pouco, mas já está começando a se formar, porque é algo tão novo, né, que a mídia social, que há 5 anos atrás era impensável. Hoje já está claro, a gente não sabe ainda como, mas já tem várias linhas tentando, né, certo? Controlar, não controlar, regulamentar, né? Regulamentar o uso de mídias sociais. A inteligência artificial, o uso desses modelos é a mesma coisa, só que ele é muito mais novo, então vai demorar um pouquinho, mas também tem que haver regulamentação, claro, né? Agora, a gente não pode ter medo disso também, porque, na verdade, é igual sei lá, engenharia genética. Meu, é super importante. A gente salvou vidas, acabamos de ver agora aí, prêmio Nobel, né, para as pessoas que criaram a vacina da Covid, né, que é uma coisa que salvou tanta gente que tomou vacina e pôde salvar a gente. Isso é engenharia genética, fabricada, tecnologia e tal, né? Agora, a mesma tecnologia, vamos dizer assim, falando bem entre aspas, que vai gerar uma vacina, ela pode ser usada para fazer um clone humano ou para fazer, sei lá, um vírus que pode matar uma cidade. Isso é proibido. Ou seja, você tem que ter regulamentação para que essas pesquisas sejam feitas para o bem da humanidade. Você não vai fazer um vírus que vai matar todo mundo. Então tem que ter controle ou regulamentação desse sentido. A mesma filosofia, ou a energia atômica também, que você tem muitas áreas, hoje você salva vidas, gente que tem câncer e tudo com energia atômica. Agora, ela também pode sacar uma bomba e destruir uma cidade, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Agora, você tem que tentar fazer, regulamentar o máximo possível para que não aconteça isso. Então, assim, eu acho que é um retrocesso, né? Você tentar proibir inteligência artificial. Esquece, isso não vai existir. Isso já está, não é que vai chegar, já está. O que a gente tem que fazer é regulamentar para que a coisa seja no caminho correto, para que você seja usada para o bem da humanidade, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o primeiro ponto. Então, respondendo logo a tua pergunta, eu sou totalmente favorável à regulamentação, né?